Bom, o título: Viagens Interplanetárias, Questões e Cientificidade da Exploração Espacial. O que eu vou abordar aqui é um pouco da história do desenvolvimento da exploração espacial, um pouco da história da astronáutica, falando como o homem começou e até onde ele chegou. E a partir dali eu vou falar um pouco das perspectivas futuras da astronáutica. E depois a gente vai discutir um pouquinho para que e por quê e quais os problemas que o homem enfrenta diante disso. Então vamos lá. Bom, começamos falando do ser humano, o Homo sapiens. Homo sapiens, segundo o dicionário, espécie de hominídeo da família dos primatas, do qual faz parte o homem moderno e seus ancestrais. Designa a raça humana, tá? De pessoa dotada de inteligência, ou seja, o Homo sapiens é aquele ser que desenvolveu inteligência, capacidade de planejamento, de antecipação dos acontecimentos. Então, é um ser que tem inteligência. E o que é inteligência? Faculdade de conhecer, de compreender, é o intelecto, a inteligência que distingue o homem dos demais animais. Conhecimento profundo, destreza, habilidade. Então, cumprir com inteligência uma missão. A inteligência permite ao homem destreza e habilidade. E como o homem desenvolve habilidades, ele se aventura a fazer as coisas. E o que vem a ser aventura? Aventura é um acontecimento imprevisto, surpreendente, tá? Empreendimento ousado, repleto de riscos, de perigo. Então, o homem, com a sua capacidade, com as suas habilidades, com a sua inteligência, acaba ousando, ou seja, acaba se aventurando, acaba se expondo a riscos para descobrir novas coisas. Então, o homem é um ser que está sempre procurando novas coisas. E ele quer saber como as coisas acontecem. Essa é uma característica exclusivamente humana, até onde nós conhecemos. E uma das aventuras que o homem se propôs foi o sonho de voar. Desde a antiguidade, o homem sempre se propôs a entender o mecanismo de voo. Por que os pássaros voam? Como é que funciona o voo? Será que a gente consegue voar? Será que o voo é algo que realmente seria possível para o ser humano? Então, o homem sempre sonhou com isso. Vão surgir mitos sobre o voo. Se a gente vai na mitologia grega, nós temos a história de Dédalo e Ícaro, que constroem asas feitas de madeira, onde as penas são pregadas com cera. Então, isso já está no imaginário do ser humano, já está ali no inconsciente do ser humano, sempre buscando alçar voo. Depois, se a gente vai para o início da Idade Moderna, Leonardo da Vinci, grande inventor e pesquisador, ele chegou a projetar máquinas que pudessem voar, ao menos na cabeça dele. Essas máquinas nunca foram de fato concretizadas, mas o princípio de pensar, de planejar como desenvolver uma máquina que permita voar já estava ali. Mas os primeiros estudos do voo começam com o padre Bartolomeu de Gusmão, padre brasileiro. Em 1709, ele projeta um balão de ar quente e ele faz este modelo aqui, chamado passaredo. É uma estrutura de um pássaro, onde aqui colocava-se fogo, o ar quente subindo, por empuxo, levava isso aqui para cima. Esta estrutura que ele projetou nunca funcionou de fato, mas ele começa a projetar balões de ar quente, faz demonstrações públicas. Então, os primeiros objetos construídos pela mão do homem que levantam voo. Depois do padre Bartolomeu de Gusmão, começa o período do balonismo, no século XVIII, século XIX.
começam a construir balões de ar quente e o homem alça voo. Inclusive, físicos importantes participaram de campeonatos de balonismo, de projetar balões, como o físico Jacques-Alexandre César Charles e o físico Joseph-Louis Gay-Lussac. Eles foram pioneiros no balonismo. Os balões levantam voo, mas tem um problema: não tem dirigibilidade. O balão vai com o vento, você não tem controle algum, você só consegue subir e descer com o balão. Mas isso já foi um grande feito para a humanidade. Até que em 1891, Otto Lilienthal projeta asas fixas que ele conseguia planar com estas asas. É o primeiro planador da história. Otto Lilienthal é o primeiro homem, de fato, a voar. Ele consegue se guiar. Isto é o vovô da asa delta. Aqui temos Otto Lilienthal voando com essas asas. Aí vai entrar a era dos dirigíveis. No início do século XX, começam a construir balões com motores presos a ele, onde esses motores tinham leme, e você poderia agora dirigir esses balões, chamados dirigíveis. O conde Ferdinand von Zeppelin foi um grande pioneiro na construção desses dirigíveis. Aqui está um dos dirigíveis conhecidos como Zeppelin. Esse dirigível aqui deu a volta em torno da Torre Eiffel, pilotado por ninguém menos que Alberto Santos Dumont. Mas vai surgir a era dos aviões, aquela máquina mais pesada que o ar que pode voar. O primeiro voo registrado data de 1903 com os irmãos Wright nos Estados Unidos. Depois vem Santos Dumont em 1906 com o seu avião. Há uma diferença que gera muita discussão e polêmica entre o voo de Santos Dumont e dos irmãos Wright. A diferença é: o voo dos irmãos Wright foi catapultado, estica a nave como se fosse num estilingue e solta. O do Santos Dumont tem motor de explosão, então ele tem autopropulsão. Ele se movimenta sozinho, levanta voo e pousa. Aqui está o avião dos irmãos Wright. Ele não tinha roda, não tinha motor, ele era uma catapulta que arremessava ele. E aqui está o 14 bis de Santos Dumont, que levanta voo com propulsão própria. O avião moderno vai ser baseado na construção de Santos Dumont. Aqui nós temos um segundo modelo construído por Santos Dumont em 1907, o Demoiselle. Este aqui era um avião bem leve e que você conseguiria levantar e baixar, ou seja, subir e descer esta aeronave com muita facilidade. E Santos Dumont libera a patente dela e mais de dezenas de países, na verdade na Europa, acabam construindo este modelo de avião. Até que em 1910 já existe o primeiro encontro americano de aviação. Dá para ver aqui nas fotos, aviões já mais modernos. E um dirigível aqui, ó. Aí, a partir da década de 30, começa a surgir um motor a jato. E na Segunda Guerra Mundial vai surgir os primeiros aviões a jato. Aqui, avião onde você tem uma turbina que com uma queima de gases gera ejeção, gerando uma propulsão muito intensa. E nos anos 50 começam os primeiros jatos de voo comercial. Aí depois vem os jatos de alta potência com capacidade de voo supersônico. Esse aqui é o Concorde, avião que voa acima da velocidade do som, acima de 1.224 km por hora. Então, o sonho de voar sempre foi uma tendência do ser humano.
E a aviação contribuiu muito com isso. Mas muitos sonharam voar para fora da Terra, alcançar outros mundos. E isso também vai aparecer na literatura. O físico, matemático e astrônomo Johannes Kepler vai publicar a pós-mortem, ou seja, ele deixou a publicar a obra, mas ela só foi publicada após a morte dele, em 1634, uma obra chamada Sonium, que conta a história, na verdade é uma obra de ficção, onde se tem um sonho, o personagem tem um sonho que ele vai até a Lua, e de lá ele vê a Terra, então ele faz toda uma descrição disso. Isso começa a aparecer em obras de ficção. Pois vem Júlio Verne, com a sua obra Da Terra à Lua, em 1865, onde na obra de Júlio Verne, uma cápsula, ela é arremessada, catapultada em direção à Lua, e cai lá na Lua. Aqui nós temos a figura do filme de 1906. Então, teríamos uma viagem à Lua, ou seja, a ficção se antecipa a isso. Porém, os primeiros estudos que vão dar a base concreta para viagens interplanetárias vão começar em 1903 com Konstantin Tsiolkovsky. Este cara aqui, ele era um físico que trabalhava no ensino fundamental e médio, dava aula de física para o ensino fundamental, mas se interessava por a mecânica e toda esta parte de mecânica orbital. E estudando mecânica orbital, ele vai publicar uma obra chamada A Exploração do Espaço Exterior por meio de dispositivos de foguete. Esta obra é de 1903. E ali ele publica a equação do foguete, onde mostra que a variação da velocidade de um mecanismo propulsor depende da velocidade de ejeção dos gases e depende da massa de combustível que contém aquele foguete e da massa final depois que o combustível foi gasto. Uma equação logarítmica. Este é o primeiro trabalho que aparece, que vai dar base para a astronáutica. E o nome foguete aparece como sendo aquilo que cospe fogo, aquilo que ejeta gases. Depois vão aparecer Robert Snow e Hermann Ober. Robert Snow em 1913 e Hermann Ober em 1928. Eles vão se basear nos trabalhos de Tsiolkovsky e vão fazer toda a parte teórica da astronáutica, ou seja, vão desenvolver a teoria física do mecanismo de propulsão de foguetes. Mas vai ser o americano Robert Goddard, em 1926, baseando-se nesses estudos, que vai construir o primeiro foguete com propulsão, que é este foguete aqui. E ele vai conseguir fabricar vários foguetes desse tipo, e esses foguetes vão subir mais de 2.000 metros de altitude. Com o sucesso dos foguetes de Goddard, outros vão começar a se aventurar ao estudo de projetos de foguete. Na Rússia, na antiga União Soviética, Valentin Glushko, de 1924 a 1926, ele escreveu artigos sobre construção de foguetes baseados no projeto de Tsiolkovsky. E ele vai escrever sobre exploração lunar. Valentin Glushko, ele vai se tornar um projetista de foguete da União Soviética. Aí entra em cena Sergei Korolev, que viveu de 1907 a 1966. Ele também vai ser projetista de foguete, vai se basear em todo esse arcabouço teórico que vem desde Tsiolkovsky sobre física de foguetes, e ele vai ser o responsável direto pelo desenvolvimento de grandes foguetes da antiga União Soviética. E vai ser Korolev que vai ser o gerente de projeto do primeiro satélite artificial, que é o Sputnik 1. E vai ser também Korolev
o responsável pelo programa soviético de levar o homem à Lua. Aí entra em cena Wernher von Braun, que viveu de 1912 a 1977. Wernher von Braun, ele foi a primeira pessoa que projetou e desenvolveu os foguetes V2 para o Hitler. Os foguetes V2 eram mísseis balísticos, eles saíam de Berlim e bombardeavam Londres. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os Estados Unidos levou Wernher von Braun para lá. E ele passa a projetar mísseis balísticos para os Estados Unidos. E ele vai ser o arquiteto-chefe dos foguetes Saturno V, que vai levar o homem à Lua. Ele projeta os foguetes Saturno V. Até hoje, os maiores foguetes que já existiram. Esta aqui é uma tubeira que por onde saem os gases ejetados do foguete Saturno V projetado por Wernher von Braun. Aqui está Wernher von Braun. Aqui a gente tem uma ideia do tamanho disso. Aqui temos 5 tubeiras de um foguete Saturno V. E o foguete V2, que era as bombas do Hitler, foram os primeiros foguetes a cruzar, sair de um lado, levantar voo, cruzar no céu e chegar a cruzar o oceano. Aqui está o foguete V2, projetado por Wernher von Braun. A partir do V2, esses foguetes foram sendo aperfeiçoados e aumentando de tamanho, com capacidade de levar cargas cada vez mais pesadas, portanto com potências cada vez maiores. Até chegar nos foguetes Saturno V, que leva a nave Apollo. A nave Apollo é essa que está aqui na pontinha. Tudo isso daqui para baixo é o foguete. Foguete são os propulsores. É aquilo que leva a nave, tá? Quando o combustível desses foguetes acaba, eles são descartados. Só para se ter uma ideia do tamanho dos foguetes Saturno V. Aqui temos um homem em escala. Ó. Ele tinha 111 metros de altura. Se a gente comparar com um prédio daqui do interior do estado de São Paulo, pegar os prédios como tem aqui em São José do Rio Preto, isso dá 1,5 prédio de altura. Tá? Desses prédios mais altos. Então, com este pessoal, principalmente depois que Wernher von Braun vai para os Estados Unidos e Korolev começa a projetar esses foguetes na União Soviética, se dá início à corrida espacial. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem conquista o espaço. E nessa disputa, os soviéticos saem na frente. Os Estados Unidos tinham o projeto de colocar um satélite em órbita. O que é um satélite? Um objeto feito pelo homem que pudesse orbitar a Terra. Os Estados Unidos já estavam desenvolvendo esse projeto quando recebe a notícia que os soviéticos colocaram em órbita da Terra o Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957. Um objeto de 80 kg, uma esfera, que orbitou a Terra. Esse objeto, tinha uma superfície bastante refletora, que dependendo do ângulo que a luz do Sol batesse, poderia ser visto olho nu, e ele mandava um sinal de AM. Quando essa notícia foi divulgada, os Estados Unidos não acreditou. Os russos mandaram um recado. Fique olhando no céu, tal dia, tal horário, que vocês vão ver o objeto cruzar o céu. E coloquem o radinho na estação AM tal, que vocês vão escutar o seguinte pulso. Ele vai mandar uma sequência de pulsos. Tum, tum, tum. Estados Unidos parou, todo mundo fez isso, e viram olho nu esse objeto acender e cruzar o céu, e o radinho de pilha dar o sinal. Foi um susto para os norte-americanos que precisavam avançar os seus projetos na conquista espacial. Para quê? Novamente, aventura humana. No início, aventura. Depois, utilizar desta tecnologia para gerar conhecimento, buscar conhecimento científico sobre o espaço. Na sequência, a União Soviética lança o Sputnik 2. Aí os Estados Unidos, em 1958, vai lançar seu primeiro satélite,
o Explorer. O Explorer, muito mais leve que o Sputnik, tinha essa vantagem, porém, para os Estados Unidos isso era uma desvantagem. Eles não estavam conseguindo fazer foguetes que levavam objetos muito pesados. Aí os Estados Unidos vai criar a NASA, a Administração Nacional Aeroespacial, para cuidar diretamente desses projetos espaciais e poder dar o suporte necessário da corrida espacial contra os soviéticos. Os Estados Unidos pretendia colocar um ser vivo em órbita e foi surpreendido quando os soviéticos comunicaram a todos que eles haviam colocado uma cadelinha no espaço, a cadelinha Laika. Foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço, em 3 de novembro de 1959. Depois que os soviéticos colocam a cadelinha Laika em órbita da Terra, aí os Estados Unidos colocam macacos rezos em volta da Terra. Aí, quanto menos os Estados Unidos esperava, em 1959, os soviéticos mandam a primeira sonda para a Lua, 1959. É a Lunik 1. A Lunik 1 vai para a Lua e faz um sobrevoo na superfície da Lua. Ainda mais, os Estados Unidos não esperavam isso e vai também tentar enviar uma sonda para a Lua. Mas antes mesmo disso, no mesmo ano, os soviéticos mandam uma segunda sonda para a Lua, o Lunik 2. Então, no mesmo ano, os soviéticos mandam 2 sondas para a Lua. A Lunik 1, que fez um sobrevoo na superfície lunar, e a Lunik 2, que foi uma sonda de impacto, se chocou com o solo lunar. Daqui a foto da Lunik. Depois, ainda em 59, os soviéticos mandam a Lunik 3 para a Lua, que faz um sobrevoo, esta aqui. Os americanos ficam muito assustados com isso. E aí começam a vir as primeiras imagens da Lua com nível de detalhe que a gente não tinha. Os Estados Unidos, então, começam a desenvolver um projeto para colocar homem em órbita da Terra. E quando ele menos espera, é surpreendido com a notícia que os soviéticos colocaram o primeiro homem em órbita da Terra, Yuri Gagarin. Este aqui foi Yuri Gagarin que orbitou o planeta Terra e viu a Terra do espaço e usou uma frase que se popularizou muito: a Terra é azul. Então, mais um baque nos Estados Unidos. Os soviéticos estavam muito à frente. Como já começaram a ser lançadas naves que iam para a Lua, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1961, ele toma uma decisão. Ele promete que em menos de 10 anos, ainda naquela década, eles colocariam homem na Lua, levariam homens na Lua, pousariam e trariam de volta com segurança à Terra. E aí começa o acirramento da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos, para colocar o homem à Lua, ele vai criar o projeto Apollo. Mas o que vai dar base para o projeto Apollo são 2 projetos anteriores. O projeto Mercury, que era colocar homens em órbita da Terra. Os Estados Unidos ainda não tinham feito isso. Então, o projeto Mercury tinha a missão de colocar 7 astronautas em volta da Terra. O primeiro astronauta americano a ir para o espaço é esse indivíduo aqui, chamado Alan Shepard. E o projeto Mercury acaba sendo bem sucedido. Aqui é a roupa do pessoal do projeto Mercury. Depois, os Estados Unidos criam o projeto Gemini. O projeto Gemini, que foi de 1961 a 1966, era um projeto que colocaria 2 homens no espaço numa mesma nave. Quando os Estados Unidos vai divulgar o projeto Gemini, recebe a notícia que os soviéticos já tinham o seu projeto Gemini. Foi uma outra paulada nos Estados Unidos. Com o projeto Gemini, os Estados Unidos vai fazer o primeiro passeio extraveicular, ou seja, um astronauta vai sair da nave e viajar pelo espaço aqui, ó.
Só que eles acabam recebendo a notícia que os soviéticos fizeram antes. Mais uma paulada nos americanos. Ou seja, os americanos estavam bastante assustados com essa corrida espacial. E aí entra o projeto Apollo, projeto que levaria de fato o homem à Lua. E começam a estudar como enviar o homem à Lua. Será que um envio direto, ou aproveitaria a gravidade terrestre para arremessar, ou aproveitaria a gravidade lunar? E entre essas escolhas, essa do meio foi escolhida. A nave obteria assistência gravitacional da Terra, ganhando energia e depois sendo arremessada em direção à Lua. O projeto Apollo, ele era formado pelos foguetes Saturno V, uma nave chamada Apollo, que tinha o seu módulo de comando, que é essa aqui que vai viajar até a Lua, e uma nave menor, que é um módulo lunar que vai pousar na Lua. Este é um módulo de comando que vai até a Lua. Os foguetes Saturno V vão daqui para baixo. Este é um módulo lunar que pousou na Lua. Este módulo ficava acoplado ao módulo de comando. Ele se acopla aqui pela frente, por uma manobra chamada rendezvous. Aqui a construção do módulo de comando, tudo isso foi sendo construído de 61 a 1969. E aqui a construção do módulo lunar. O módulo lunar levava 2 pessoas para a Lua. O módulo de comando tinha que ser pilotado por alguém para resgatar os outros 2 astronautas que viessem da Lua. E aqui a construção dos foguetes Saturno V. Aqui, uma das tubeiras do foguete. Aqui, os foguetes sendo encaixados em estágios. E aí é criado o Centro de Controle das Missões, que é o Centro Espacial de Houston, no Texas, onde eles passam a ter o controle dessas missões. E aí também é controlada a base de lançamento em Cabo Canaveral, por onde acaba sendo lançado os foguetes. E construíram o maior prédio em volume do planeta, onde o foguete era construído ali dentro, em cima de uma plataforma móvel. Aí depois essa plataforma carrega o foguete até a base de lançamento. Aqui o foguete na plataforma, ó, vai ser levado à base de lançamento. Aquela plataforma, esta plataforma aqui, está em cima dessa esteira que é móvel. Dá para ver o tamanho disso. Olha o tamanho dessas esteiras, olha o tamanho do carro ao lado. Isso aqui se movimenta na faixa de 3 km por hora para chegar até a base de lançamento. Aqui dá para ver um foguete, isso aqui vai ser carregado por esta plataforma aqui, ó. Mas, neste meio tempo, investimentos para entender a Lua não pararam. Aí os Estados Unidos mandou 3 naves de impacto para a Lua, uma em 64 e 2 em 65. A Ranger 7, Ranger 8 e a Ranger 9, naves desse tipo aqui. Elas iam e batiam no solo. Para quê? Para poder testar a aproximação. Algumas dessas naves, posteriormente, faziam análise também da composição da poeira solar. E a gente começa a ter informações da superfície solar. Paralelo a isso, os soviéticos estavam tendo o seu projeto lunar também desenvolvido secretamente. Esse era um módulo de comando soviético sendo construído. E esse é um módulo de comando, o módulo lunar, desculpa, dos soviéticos. Veja que é bem arredondado, bem diferente dos americanos. Os soviéticos mandaram em 66 a Lunik 9, esta nave aqui. É uma nave de pouso. Ela não bateu na Lua e nem orbitou, ela pousou e tirou fotos, mandou várias informações sobre a Lua. E ainda em 66 ele mandou outra nave de pouso, que é a Lunik 13. E a gente passa a ter detalhes da superfície lunar.
Ainda em 66, mandou a Lunique 10, 11 e 12 para orbitar a Lua. E a Lunique 14 também para orbitar a Lua. Os Estados Unidos, em 66, manda 2 naves, a Lunar Orbiter 1 e 2, e em 67 manda 3, a Lunar Orbiter 3, 4 e 5. São todas para orbitar a Lua, para mapear a Lua. E a gente começa a ter detalhes da Lua. Depois de 66 a 68, os Estados Unidos manda a Surveyor. Manda 1, 2, 3, 4, 5, todas com pouso. Veja, quando vai chegando 1967, a Lua já estava toda mapeada, de tantas naves que mandaram para lá. A gente já conhecia a Lua com um nível de detalhe enorme. Aí os Estados Unidos começam a desenvolver a nave Apollo 1. Neste meio tempo, Sergei Korolev da Rússia, o físico responsável pelo projeto de viagem à Lua, tem um ataque cardíaco fulminante. Surgiram especulações que ele teria sido envenenado, enfim, nunca se concluiu isso. Mas o fato é que a morte dele atrasou o projeto soviético, e aqui os Estados Unidos saem na frente. Em 1967, é construída a nave Apollo 1, e selecionados os astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Schiff. Só que essa nave era para ser testada em terra, e um curto-circuito dentro dela, com alta pressão de oxigênio, matou os 3 astronautas em poucos segundos. Então, aí os Estados Unidos suspendeu os testes com humanos, faz testes com Apollo 2, Apollo 3, Apollo 4, até Apollo 8. Na Apollo 8, que vai ser em 21 de dezembro de 68, os Estados Unidos começam a fazer teste com humanos, e na Apollo 8 vai surgir a primeira viagem à Lua. As pessoas acham, muita gente acha, que a primeira viagem à Lua foi a Apollo 11. Não. A Apollo 8, ela tem a missão de ir até a Lua, não pousar, mas fazer um sobrevoo da Lua. E quem foi o astronauta escolhido para ser o comandante da missão foi Jim Lovell. E Jim Lovell, Frank Borman e Bill Anders vão até a Lua em 1968. Aqui eles sobrevoam a Lua, eles ficam a 8 quilômetros do chão lunar. Esses foram os primeiros homens a ir para a Lua de fato. O interessante é que o Jim Lovell, o comandante da missão, desde criança ele sonhava com essas coisas. E ele tinha um fascínio com uma cratera da Lua chamada Fra Mauro. E ele disse que ele gostaria de pousar lá. Então, para ele, isto foi uma grande missão. Só que ele não pôde pousar. A missão era só orbitar. E aqui eles tiram uma foto da Terra nascendo no horizonte lunar. Olha que bonito. Aí, em março de 1969, surge a Apollo 9, com os astronautas James McDivitt, David Scott e Russell Schweichert. Tanto o módulo de comando como o módulo lunar costuma ter nomes, tá? O módulo de comando aqui chamava-se Gumdrop e o módulo lunar Spider. E aqui os 3 astronautas que trabalhariam em cima disso. Eles não foram à Lua, só fizeram trabalhos em torno da Terra. Aí, em maio de 1969, a missão Apollo 10, com Gene Cernan, Tom Stafford e John Young. O módulo de comando chamava-se Charlie Brown. E o módulo lunar chamava-se Snoopy, por causa do desenho do Snoopy e o Charlie Brown. Eles foram à Lua em 1969, mas não pousaram, só sobrevoaram a Lua. Mas vai ser em julho de 1969 que vamos ter o projeto com pouso na superfície lunar, com os 3 astronautas Neil Armstrong,
Ed Aldrin e Michael Collins. Esses 3 caras vão à Lua com a missão de pousar na Lua. O Neil Armstrong é o comandante da missão. Ele e o Aldrin pousam na Lua com o módulo lunar. E o Collins fica no módulo de comando para resgatar os outros 2. Eles partem para a Lua em 16 de julho de 1969 com a nave Apollo 11. O módulo de comando é o Columbia e o módulo lunar é o Águia. Eles vão, o mundo inteiro assiste isso. Foi o evento mais televisionado, mais assistido na época. 1 bilhão de pessoas assistiram a chegada do homem à Lua. Isso só perdeu em tempos recentes com aquele cara, com aquele coreano do YouTube que canta Oppa Gang Style lá. Mas é YouTube. Esse foi um evento ao vivo para a época. 1 bilhão de pessoas assistiram a chegada do homem à Lua. Aqueles partindo com os foguetes Saturno V e a nave Apollo. Aqui o módulo lunar descendo na Lua. Aqui eles descendo na superfície lunar. Dando a pegada, Neil Armstrong dá esta pegada em solo lunar. Relatando, dizendo a célebre frase: este é um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Lá, esses astronautas deixaram, na base do módulo lunar, um cilindro com o símbolo do planeta Terra e com os dizeres: aqui, em julho de 1969, homens do planeta Terra pousaram pela primeira vez. Viemos em paz por toda a humanidade. Aqui fincaram a bandeira. Veja, a bandeira tem uma haste suporte. Ela não está tremulando por vento, nada disso, nada daqueles comentários que as pessoas fazem que o homem nunca foi à Lua. Isso não se sustenta, tá? Aqui a gente vê nitidamente a haste que mantém a bandeira dos Estados Unidos. Pode ver a vastidão lunar aqui, um solo arenoso. Uma foto muito emblemática. Aqui é o Aldrin sendo fotografado pelo Neil Armstrong. Essa foto lindíssima. Aqui eles instalando equipamentos na superfície lunar, sensores sísmicos, refletores de laser, instalaram vários equipamentos. Eles ficaram 2 horas na superfície lunar, coletaram amostras de rocha e depois voltaram. Aqui um módulo de comando voltando, a Terra ao longe. Depois eles descem, caem no mar, são recuperados, cai ali a nave. E aí os 3 entram para a história. Neil Armstrong como o primeiro homem a pisar na Lua de fato. Este feito mudou toda a história. Chegaram antes dos soviéticos. Isso foi tão emblemático que os soviéticos aceitaram que os Estados Unidos chegou primeiro e resolveram mudar os projetos e não gastar dinheiro com a ida do homem à Lua, que é um projeto caríssimo. Esse projeto durou 10 anos, gastou mais de 500 bilhões de dólares, e envolveu mais de 400 mil cientistas, técnicos e engenheiros trabalhando conjuntamente para que isso funcionasse. Mas ainda em 1969, em novembro, vai para a Lua a nave Apollo 12. Pat Conrad, Alan Bean e Richard Gordon, com o módulo de comando Yankee Clipper e o módulo lunar Intrepid, eles vão à Lua. Lá eles vão pousar próximo onde uma daquelas naves que os Estados Unidos mandou para pouso na Lua chegou, a Surveyor 3. Aí eles foram lá, reconheceram aqui a foto da Surveyor 3, que já estava lá na Lua, que pousou bem antes, recolheram equipamentos e dados e trouxeram para a Terra. Em abril de 1970, parte para a Lua Apollo 13. Aquele primeiro homem que foi para a Lua, Jim Lovell, que não pousou, mas orbitou a Lua, que sonhava com a cratera Fra Mauro, agora ele foi escolhido para ser
o comandante desta missão para pousar na Lua. Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise vão para a Lua com o módulo de comando Odyssey e o módulo lunar Aquarius. E o Jim Lovell falava que seria a grande realização de um sonho. Iria ali na região da cratera Framauro e iria pousar. Mas, quando eles estão próximo à Lua, é onde entra uma frase que o Centro de Controle das Missões recebe em Houston, onde o Jim Lovell entra em contato aqui e fala: Houston, temos um problema. Eles sentiram a nave trepidar toda, e aí o que houve foi uma tremenda de uma explosão, que um tanque de oxigênio explodiu. E acabou afetando todo o funcionamento da nave, parte elétrica, tudo. Eles tiveram que abortar a missão. Eles já estavam ali na Lua, sobrevoaram a Lua, passaram por detrás da Lua e pegaram assistência gravitacional lunar para ser arremessados de volta à Terra. Dentro da nave, a parte elétrica foi comprometida, eles tiveram que desligar toda a parte elétrica. Como a nave é fechada, o desumidificador não funcionava, começa a acumular água dentro da nave. E essa água atinge temperaturas próximas de 0 graus Celsius. Eles ficam com água ali nos pés, nessa temperatura, acabam desenvolvendo febre alta e não sabiam se chegariam vivos. E o pior, não tinha oxigênio para todo mundo, agora que o sistema elétrico não dava conta de filtrar isso. Aí, aqui em Terra, foram convocados diversos cientistas para ver o que aqueles astronautas tinham na nave, como prancheta, caneta, fitas, para eles construírem um adaptador de filtro que pudesse ser colocado no módulo lunar para eles poderem respirar e não ser asfixiado pelo gás carbônico. O pessoal fez isso em Terra, passou as orientações por rádio, eles construíram lá e conseguiram entrar no módulo de comando, no módulo lunar, mas o módulo lunar só tinha capacidade para 2. Um ia ficar de fora e ia morrer. Eles decidiram que, se fosse para morrer, que morreriam os 3. Os 3 entraram e o módulo conseguiu oxigênio ainda para todo mundo. Eles sobreviveram, chegaram à Terra muito doentes, mas nunca pousaram na Lua. Aqui a volta deles, voltaram bem desidratados, alguns com febre, foi terrível. Apolo 14, em fevereiro de 71, Stuart Roosa, Alan Shepard e Ed Mitchell vão com o módulo de comando Kit Hawk e o módulo lunar Antares. Vão para a Lua e vão fazer vários experimentos na superfície lunar. Vão testar as leis de Galileu, ver a lei da queda dos corpos, vão jogar golfe na Lua. Em agosto de 71, vai Apolo 15 para a Lua. James Irving, David Scott, Alfred Worden, com o módulo de comando Endeavour e o módulo lunar Falcon. Eles vão para a Lua e vão levar um carro para a Lua. Esse carro vai caminhar pela superfície lunar. E vão instalar vários equipamentos. Depois, em abril de 72, vai Apolo 16, com Ken Mattingly, John Young e Charles Duke. O módulo de comando é o Casper e o módulo lunar é o Orion. Também vão levar um carro para a Lua. Vão andar mais de 20 km na superfície lunar. E em dezembro de 72, vai Apolo 17, com Harrison Jack Smith, Ronald Evans e Gene Cernan. O módulo de comando é o América e o módulo lunar o Challenger. Também vão levar um carro e vão andar mais de 30 km na superfície lunar. Quando eles voltam, o projeto Apolo é encerrado, cortes de verba e nunca mais o homem retornou à Lua. Trouxeram mais de 400, em todas as missões, mais de 400 quilos de rocha lunar para análise. Mas a exploração da Lua não parou. Os russos que não colocou o homem na Lua começam a mandar
naves para a Lua, como a Lunique 16, 20 e 24, que vai de 70 a 76, onde elas iam para a Lua, pousavam, recolhiam uma amostra e voltavam. Depois, a Lunique 17 e a Lunique 21, que pousavam e tinha um carrinho na qual elas andavam na superfície lunar. Aí vão surgir várias outras, Pioneer, Zonde, a Lunique, a Explorer. Então vão mandar várias naves para a Lua para que elas possam orbitar a Lua, voltar, trazendo cada vez mais informações da Lua. Ou seja, hoje nós sabemos muito mais sobre a superfície da Lua do que o fundo do oceano. Aí o homem também, apesar de mandar seres humanos para a Lua, ele começa a explorar o espaço interplanetário. E os Estados Unidos, em 62, manda uma nave Mariner a Vênus. Ela sobrevoa a superfície de Vênus. Pois a Mariner 5, em 67, também vai para Vênus e sobrevoa Vênus. Os russos mandam a Venera 4, 5 e 6 em 67 e 69, que também sobrevoa Vênus e desce em Vênus. A Mariner 4, em 64, vai para Marte e sobrevoa Marte. Aqui a gente começa a ver as primeiras fotografias da superfície de Marte. A Mariner 7 também vai para Marte e sobrevoa Marte. A Mariner 9, em 71, orbita Marte. E a gente passa a ter um detalhamento da superfície de Marte, inclusive com marcas geológicas que dão indício da existência de rios. No passado, obviamente. A Mariner 10, em 73, sobrevoa Vênus e Mercúrio. E a gente passa a ter informações mais detalhadas desses planetas. Depois, várias naves, a Pioneer 5, a Mars 1, a Zonde 1, Venera 3, Pioneer 6, começam a ser mandadas para o espaço sideral e também sobrevoar Marte e Vênus. E a gente começa a ter várias informações. E entre essas naves, a gente começa também a ter um conjunto de falhas grandes. Falha no pouso, falha na órbita. Então, começam a aparecer cada vez mais falhas mecânicas e eletromecânicas dessas naves. A Pioneer 10, em 72, faz um sobrevoo em Júpiter, e a Pioneer 11, em 73, sobrevoa Júpiter e Saturno. A Pioneer leva uma placa, um disco, que tem a figura do homem e da mulher e as coordenadas de onde ela partiu do sistema solar, mostrando a Terra. A Venera 9 e 10, em 75, orbita e pousa em Vênus. E a gente tem as primeiras fotos da superfície de Vênus, em 75. A gente também tem informações sobre a atmosfera de Vênus. A Pioneer Vênus 1 e a Pioneer Vênus 2, 78, também descem em Vênus. E a gente começa a mapear toda a superfície de Vênus. A Magellan, em 1989, orbita Vênus. Em 1975, é lançada a Viking 1 e a Viking 2 em direção a Marte. Eles vão orbitar e pousar em Marte. E esta missão vai trazer muitos detalhes da superfície de Marte, que a gente nunca viu. Olha os detalhamentos da superfície. Marte é um grande deserto de areia e rocha. Então, a Viking 1 era esta nave aqui. Elas pousam em Marte em julho de 76. A missão terminou em 82. Lançados pelos Estados Unidos. E aqui as fotos da superfície marciana. A planície Utopia de Marte. Olha aí. Então a gente vê que é um grande deserto, Marte. Elas também fotografam duas luas de Marte, a Phobos e a Deimos. Em 77,
é lançada as naves Voyager 1 e Voyager 2. A Voyager 1 sobrevoa Júpiter e Saturno. A Voyager 2 sobrevoa Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esta nave leva um disco com mensagens do planeta Terra. Por quê? Elas fazem o seguinte sobrevoo. Elas vão usar a técnica de assistência gravitacional. A Voyager 1, ela é lançada, passa por Júpiter, a gravidade de Júpiter arremessa essa nave para Saturno. E Saturno arremessa para o espaço profundo. Esta nave é o objeto mais distante que ainda está viajando feito pelo homem. Hoje, consultei os dados hoje, ela está a quase 21 bilhões de quilômetros da Terra. Ela já saiu das fronteiras do sistema solar interno. A Voyager 2 foi arremessada para Júpiter, sobrevoa Júpiter, a gravidade de Júpiter arremessa ela para Saturno, sobrevoa Saturno, a gravidade de Saturno arremessa ela para Urano, ela sobrevoa Urano e a gravidade de Urano arremessa ela para Netuno, ela sobrevoa Netuno e depois vai para o espaço afora. Ela está a 19 bilhões de quilômetros daqui. Aqui é a maneira como nós conhecíamos Júpiter. Depois da Voyager, esse é o nível de detalhamento que nós temos de Júpiter. Aqui é como conhecíamos Saturno. E com a Voyager, esse é o detalhamento de Saturno. Aqui é como conhecíamos Urano. Com a Voyager, esse aqui é Urano. E aqui é Netuno, com a Voyager, é assim que vemos Netuno. Depois, outras missões na década de 70 e 80, que mandou várias naves para Vênus e para o cometa Halley. Fez sobrevoo no cometa Halley. Depois, naves mandadas para Marte, que falharam também. Na década de 90, manda-se naves para Marte. A Mars Observer vai ser uma grande pioneira dessas naves, porém ela falha e deu um prejuízo enorme. A nave Galileu em 89, que orbita Júpiter. Depois, na década de 80, vários outros países como o Japão, a União Europeia começam a participar dessas explorações. Os Estados Unidos, em 90, manda já nave para Júpiter e para o Sol. A nave Sorro, que orbita o Sol. Manda para estudar asteroides. A Mars Global Survey, em 96, vai orbitar Marte. Tira aquela foto que parece o rosto de Marte. Depois, em nível de detalhamento, não tem nada ali, é uma cadeia de montanha. Em 96, a Pathfinder vai com uma missão de estudar Marte. Veja, nenhuma dessas naves para Marte, para Vênus, Júpiter e Saturno são tripuladas. Elas são todas sondas, não tem seres humanos. O máximo que o ser humano chegou foi na Lua. A Pathfinder, ela leva um veículo aqui, um carrinho, que anda, o Sojourner, e ele caminha pela superfície de Marte. Ela desce lá com airbags, olha. Aqui está o Sojourner. Esse carrinho ele era acordado com a música brasileira que canta lá, ô coisinha tão bonitinha do pai. Pela manhã ele era acordado com essa música. E aí o sistema elétrico dele passava a funcionar. Tá aqui o Sojourner, que é o carrinho que caminha na superfície de Marte. Olha ele aqui. Aqui é a superfície de Marte fotografada. A Mars Express e a Beagle 2 falharam. Depois, em 2003, veio a Spirit com também um carrinho, um rover, que é o Opportunity. Ou melhor, Opportunity, tá aqui, olha. Que caminhou também pela superfície de Marte. Em 2007, a Fênix, que pousou em Marte e cavou o solo de Marte e detectou gelo de água, que foi uma grande descoberta. Depois vem a Curiosity. A Curiosity, muito mais avançada que as suas sondas robotizadas anteriores, também vai com o robozinho. Aí vem
o Perseverance com Ingenuity, que foi lançado em 2021, em 2020 para 2021 ela pousou aqui, ó. Se não me engano foi fevereiro deste ano. Essa foto que ela tirou é uma selfie dela mesma, tá? Para estudar o solo e a parte de astrobiologia na busca de vida fora da Terra. Então ela é muito avançada. Só que o Ingenuity, que é um robozinho que ela levou, não é um carrinho dessa vez, é um helicóptero, uma espécie de um drone. E ele já voou algumas vezes na superfície de Marte. Sondas que também se chocaram com cometas, como a Deep Impact. A Cassini-Huygens, em 97, que sobrevoou Saturno. Aqui está a sonda Cassini. Ela leva uma segunda, que é a Huygens. Olha a foto de Saturno que ela manda para a gente. Olha a lua Titã de Saturno, onde a Huygens pousa em Titã, uma lua de Saturno, detectando rios de metano ali em Saturno, né, na lua de Saturno, Titã. E olha esta foto que ela tirou, essa foto com longa exposição. Essa foto tem uma coisa muito especial. Vocês vão ver aqui os anéis de Saturno, um pontinho branco, este pontinho aqui, ó. Este pontinho é a Terra vista de Saturno. Outras sondas foram enviadas em cometas, asteroides. Então a Alemanha tem mandado, o Japão tem mandado, a União Europeia tem mandado, a China tem mandado. Surgiram também os ônibus espaciais, que aposentaram os foguetes, e o ônibus ele leva até 7 astronautas, mas não tem potência para ir na Lua. Os ônibus espaciais também já foram aposentados. Com todo esse avanço, veja, exploramos o sistema espacial. A pergunta é: qual é o próximo passo? Bom, a NASA tem um projeto chamado Artemis, que é a missão de colocar homens na Lua em 2024. Esse projeto está funcionando a todo vapor. E ela tem o projeto de construir uma estação espacial em órbita da Lua. A nave que vai levar o homem de volta à Lua é a nave Orion, chamada Orion Multipurpose Crew Vehicle, que é uma nave que vai levar mais do que 3 astronautas. Ela pode levar até 6 astronautas. Aqui, ó, isso aqui ela já está sendo construída, tá vendo? Isso aqui é do ano passado, essa foto. E eles vão construir uma estação espacial em órbita da Lua, chamado Lunar Orbital Platform Gateway. Essa estação aqui. Aqui a gente já vê a nave Orion acoplada nela e a Terra lá longe. Astronautas estão sendo treinados para essa missão. A partir do ano que vem, já vão começar a mandar naves em volta da Lua. Esse é o que está no projeto. Com a pandemia, não sei o quanto que isso pode afetar o projeto. Mas a ideia é, pelo menos, 3 homens pousarem na Lua em 2024. E a partir de 2024 já montarem essa estação orbital. E isso vai servir de plataforma para mandar homens para Marte no futuro. A ideia é que no futuro, com aquela estação espacial em volta da Lua, a gente possa levar material e de lá na Lua construir uma base lunar. Uma base lunar onde o homem pode ficar ali e aqui até fazer construções para lançamento de naves, que seria muito mais barato para mandar, porque a gravidade lunar é bem menor. A ideia é que no futuro construamos bases em Marte. Então a ideia é que depois do projeto Artemis a gente leve homens a Marte. O projeto Artemis, o nome não é à toa. Artemis é a irmã gêmea de Apolo. O primeiro projeto que levou o homem à Lua foi Apolo. Artemis é a irmã de Apolo. E a irmã não é à toa, porque eles querem levar uma mulher para a Lua e levar uma pessoa, um astronauta negro para a Lua. Então, este é o que está no projeto da NASA atualmente. E tudo isso para 2024. Talvez eles
vem tentando selecionar uma astronauta, ou seja, do sexo feminino e negra, para poder pousar na Lua. Uma vez que de todos os astronautas que pousaram na Lua, nenhum era negro e todos eram homens. Bom, a gente montar a plataforma bases em Marte. Habitar Marte para quê? Esta pergunta nos remete às razões para a exploração espacial. A razão para a exploração planetária. Para que a gente tem que explorar o espaço? Bom, primeiro, investigação científica. Entender como que é a natureza. A investigação científica faz parte daquela curiosidade humana. Se um homem não tivesse curiosidade, não existiria ciência. Não tem nenhum animal que desenvolve ciência, somente o homem. Mas existem questões práticas com relação à viagem e exploração espacial. Uma delas é o crescimento populacional crescente. Ou seja, a população mundial vem crescendo. Hoje já somos praticamente 8 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra. Daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 500 anos, a gente tem que pensar lá na frente. A população cresce tanto que isso vai tornar difícil a habitabilidade do planeta Terra. Lembrando que, pela teoria de Malthus, a população cresce em progressão geométrica, enquanto que a alimentação cresce em progressão aritmética. Então vai haver uma explosão de crescimento populacional. Uma coisa é fato, não vai ter comida para todo mundo. Então, habitar novos mundos poderia ser uma proposta de levar parte da população para esses locais. Ou seja, desafogar a população do planeta Terra. A alimentação é escassa. Sabemos que hoje 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta Terra. Quando chegarmos com um crescimento populacional desse nível, isso só tende a piorar. Homem produz lixo. Lixo contamina o meio ambiente. A quantidade de resíduos deixados só produz dificuldade para que o meio ambiente se desenvolva naturalmente. Ou seja, o homem polui o meio ambiente. O crescimento populacional exacerbado atrapalha o desenvolvimento do meio ambiente. Então a gente precisa ver se consegue povoar outros mundos e até levar mostras de plantas, animais para outros mundos e para poder cultivar isso lá. Nós temos o problema de aquecimento global, não sabemos como vai estar o futuro. Então, se a gente puder ir para um planeta onde a gente não tem um aquecimento global imediato, isso já seria uma grande coisa. A exploração de outros planetas, muitas vezes precisamos de minerais. A gente já explorou muito do nosso planeta. Muitos minerais são escassos. Se a gente encontrar ferro, cobre, zinco, alumínio, ouro e etc. em outros planetas, poderíamos trazer isso para a Terra e tirar proveito disso. Uma outra coisa, o crescimento populacional exacerbado, o homem gera construção civil. Construção civil tem peso. Se você pega uma cidade como São Paulo, a densidade de prédios é enorme. Se o crescimento populacional tende a aumentar de maneira desenfreada, a construção civil também. E isso gera um peso tão grande que pode trazer problemas nas placas tectônicas. Então a gente precisa desafogar tudo isso. Então, a gente precisa dar um jeito de conquistar novos mundos, mas temos problemas com isso. A questão é, a gente não tem ainda tecnologia segura suficiente para que as viagens interplanetárias possam ser desenvolvidas em larga escala. Se a gente olhar todos os projetos de lançamentos de naves para a Lua, para Marte, para Vênus e etc., a chance de sucesso, na média, em torno de 60%.
Para a Lua, então, a chance de sucesso ficou inferior a 40%, porque vários foguetes eram construídos e explodiam. Então, a gente não dá garantias o suficiente que você vai com uma nave até outro planeta e volta com segurança. Nós não temos ainda toda essa tecnologia. Outro problema, longos tempos de viagem. As viagens são demoradas. Então, uma viagem para Marte, com a tecnologia atual, a gente leva aí em torno, pode levar de 6 meses a 1 ano e meio. Operações eletromecânicas complexas durante a viagem. Se você vai levar 2 anos de viagem, essa nave pode dar problemas ali. Então, são operações eletromecânicas complexas que precisam ser viabilizadas por aquela equipe. Então, aquela equipe tem que ter profissionais que, além de poderem dar conta da exploração, também dá conta de toda a parte eletromecânica da nave. Imagina, curto, queimar placas de circuitos, tudo isso está sujeito. Carga de combustível limitada, a gente não tem um combustível onde a gente possa, então a gente precisa utilizar assistência gravitacional. Como fazer isso da melhor forma? Problemas de saúde durante a viagem, pois o espaço sideral é um ambiente inóspito, ou seja, como a gente garante, precisaria de médicos ali na missão, cirurgiões, tudo isso pode acontecer. O índice de radiação no espaço é muito alta, campos magnéticos muito intensos. As temperaturas são bruscas. Numa região de sombra pode ficar menos 200 graus Celsius, numa região de sol pode ficar 120 graus Celsius. Nós temos a questão do oxigênio que precisamos. Micrometeoritos que podem atravessar o corpo humano como uma bala de fuzil. Ou seja, tudo isso nós estamos sujeitos no espaço. Problemas de ordem psicossocial durante a viagem. E além, veja, o ser humano, ele vive em sociedade. Imagina uma viagem que você leve 5 anos sozinho no espaço sideral, sozinho ou com poucas pessoas, com 3, 4, 5. Isso pode gerar certos desequilíbrios emocionais. Pode gerar certos problemas sociais. Por exemplo, sexo no espaço é um problema que se discute muito hoje em dia. Há problemas de ordem como ira, raiva, depressão, medo, angústia. Tudo isso o ser humano, o astronauta que está ali, está sujeito. E isso põe toda a missão em risco. Como que a gente minimiza esses problemas? Bom, uma maneira, obviamente, é diminuir o tempo de viagem. A gente já sabe fazer algumas coisas. A gente usa transferências de Hoffman. O que é essa transferência? A transferência de Hoffman é o seguinte. Imaginam a nave está orbitando aqui a Terra e aqui você tem Marte em vermelho. Hoffman mostra que a melhor transferência é uma elipse que tangencia a órbita primeira e tangencia a órbita final. Se você conseguir fazer o caminho nessa elipse, você faz a viagem no menor tempo e com a maior economia de combustível. Isso já é usado para viagens para Marte. A assistência gravitacional também. Você pega uma nave, usa o campo gravitacional do planeta para arremessar a nave para outra região. Como a Voyager fez. Ela arremessou a Voyager foi arremessada de Júpiter para Saturno, Saturno para Urano, Urano para Netuno. A gente vê neste gráfico aqui a velocidade de escape do sistema solar, é esta linha azul. Aqui é a velocidade da nave Voyager. Ó. Ela vem até Júpiter, quando chega em Júpiter, Júpiter, por assistência gravitacional, dá energia a ela. Depois ela vai diminuindo, chega em Saturno, ganha assistência gravitacional. E assim por diante. Isso a gente já tem dominado, ajuda. Mas a gente precisa de velocidades maiores ainda. Claro, velocidades abaixo da velocidade da luz. As velocidades subluminais. Mas como que a gente atinge altas velocidades abaixo da velocidade da luz? Existem projetos para isso. E não são tão recentes.
A gente pode propulsionar um foguete por pulso nuclear. O que seria isso? É como se tivessem bombas atômicas que explodem e cada explosão empurra o foguete para frente. Cada explosão gera um pulso acelerando esse foguete. Esse projeto existe desde os anos 50, o projeto Orion, que foi desenvolvido de 1950 a 1960. Os estudos mostram que um foguete de propulsão por pulso nuclear pode atingir velocidades de escape de ejeção do material de 19 a 31 km por segundo. Isso produz alto empuxo e pode dar à nave uma velocidade de cruzeiro em torno de 10% da velocidade da luz. Esse seria o projeto Orion. Seriam como se fossem bombas de hidrogênio explodindo aqui, ó, e acelerando essa nave por pulso. Aqui é um modelo dela. Como que seria? E desenvolveram isso? Não. A tecnologia aparentemente se tem. Mas um acordo internacional de não detonação de armas nucleares no espaço sideral fez com que esse projeto fosse aposentado. Outra forma de acelerar a nave abaixo da velocidade da luz, mas também com grande propulsão. Propulsão por reator nuclear. Você coloca um reator nuclear, esse reator ali, ele vai aquecer substâncias e ejetar gases em alta velocidade. Existe o projeto Dédalus, desenvolvido de 73 a 78 pela Sociedade Interplanetária Britânica. Ele consegue ejetar gases com velocidade de até 10.000 km por segundo. Alto empuxo e pode atingir velocidades de cruzeiro de 10 a 12% da velocidade da luz. Esse é o projeto do Dédalus. Já também ele já foi mais aperfeiçoado, fazendo ele em 2 estágios. Aqui, como que ele seria? E aqui, por um reator nuclear, isso atingiria velocidades da ordem de 10% da velocidade da luz. Veja, 10% da velocidade da luz, se você manda uma nave dessa para a estrela Alfa Centauro, que está 4 anos-luz da Terra, você levaria 40 anos de viagem. Que, dentro da expectativa, está próximo aí do tempo de vida do ser humano. A propulsão Bussard, ela coleta hidrogênio do espaço sideral e produz fusão nuclear. Esse está longe ainda de ser construído. Ele pode manter a aceleração gravitacional G continuamente para naves do tamanho de uma cidade. Uma aceleração de 1G durante um ano, você atinge velocidades extremamente próximas da velocidade da luz em poucos meses aí. Esse seria um jato Bussard. Ele coleta hidrogênio do espaço sideral, do espaço interestelar, e produz fusão desse hidrogênio. Então, por aqui ele faria coletânea e aqui ele teria o reator de fusão. E naves movidas por propulsão fotônica nuclear. O que seria isso? Um reator nuclear aqueceria tanto o material que esse material emitiria fótons. E esses fótons sendo ejetados empurrariam a nave para frente. Veja, aqui nós temos um gráfico. Tempo de ida e volta de um viajante, tempo de ida e volta da Terra. Se você pega uma nave como um jato Bussard e que acelera 1G durante um ano, você consegue chegar na estrela Sirius, por exemplo, num prazo de 8 anos. Você conseguiria chegar na estrela, na nebulosa de Orion, talvez em 25, 30 anos. Para você que está na nave. Mas nós temos efeitos relativísticos. Para quem está na Terra, passaria 1000 anos.
Então veja, um outro problema são os problemas relativísticos. Você conseguiria chegar na região da nebulosa de Órion em 30 anos. Na Terra passariam 1000 anos. Vamos pegar uma coisa mais próxima, até a Estrela Vega. Até a Estrela Vega, você gastaria em torno de quase 30 anos, uma viagem de ida e volta, tá? 20 não. Aqui vai dar uns 18 anos uma viagem de ida e volta até a Estrela Vega com uma nave dessa. Poxa, 18 anos, você vai conseguir voltar e você vai estar bem. Se você sair com 20 anos, você volta com 38. Mas na Terra já passaram mais de 200 anos por efeitos relativísticos. Ou seja, a gente passa a ter um problema. Você nunca mais tem contato com a sua mãe, com seu pai, com toda a sua família. Você vai chegar num outro mundo. É um problema social sério se a gente pudesse desenvolver esse tipo de nave. Naves movidas por propulsão iônica. Como se fosse um acelerador de partículas que produz íons e aceleram em alta velocidade. Isso gera velocidade de ejeção de 15 a 35 km por segundo. Mas ele não tem alto empuxo, então demoraria muito para acelerar naves. Essa tecnologia já vem sendo desenvolvida. Um propulsor de antimatéria. Ele usaria antimatéria, ou seja, uma reação próton e antipróton produzindo píons, para poder gerar propulsão. Os píons seriam canalizados num campo magnético e ejetados em alta velocidade. Nós temos um problema, isso está longe ainda de acontecer. A gente não sabe como armazenar antimatéria de maneira estável. E os estudos mostram que essa ionização, essa produção de píons, ionizaria o material da nave a ponto dele se tornar radioativo, que colocaria a tripulação em risco. Mas aqui uma nave de antimatéria, modelo dela. Aqui uma nave de propulsão fotônica laser. Ela usaria uma vela, um espelho, onde o laser da Terra ou de alguma outra nave, agindo sobre isso aqui, empurraria essa nave para frente. Veja, laser é luz. A luz exerce pressão. Se tiver uma grande área coletora, isso aceleraria essa nave também. Propulsão fotônica por vela solar. Uma nave abriria uma grande vela como se fosse um espelho e luz solar agindo aqui empurraria esta nave para o espaço sideral. Veja, com a cientificidade dessas coisas, jato de guerra, buçar, propulsores de antimatéria ainda estão muito longe da realidade. A nossa distância desta tecnologia é a distância de Leonardo da Vinci até a gente. Mais ou menos isso em termos de desenvoltura. Porém, naves que possam acelerar aí com reatores nucleares são mais factíveis. A cientificidade é mais bem estabelecida. E as naves por velas solares já são uma realidade. Já foi colocada, a Sociedade Planetária já havia lançado uma, mas houve uma falha e a vela não abriu. Mas estudos dessa vêm sendo desenvolvidos. Com isso a gente passa a ter novos problemas. Questão do tempo relativístico. Não adianta eu ir para uma viagem e voltar, minha família não existir mais, o mundo que eu habitava já não existir mais. Então isso acaba não fazendo sentido para o viajante. Então esse é um problema, porque é fato que quando você se aproxima da velocidade da luz, há uma dilatação temporal. E o tempo para você vai passar mais devagar do que para quem ficou na Terra, podendo gerar intervalos aí de 200 anos para mais. Portanto, você nunca mais volta para o seu mundo. É uma viagem só de ida. Muitos pensam também como colocar um astronauta numa nave de longa duração. Por exemplo, uma viagem de longo período. Há propostas de hibernação, induzir
hibernação em seres humanos fazer através de algum processo físico-químico, farmacológico, o ser humano dormir como se entrasse num estado de coma e ser programado para acordar só depois de um tempo. Então poderia programá-lo, sei lá, para 20 anos ele passar dormindo, depois acordar e... A gente não tem domínio dessas técnicas ainda. Ou congelamento de seres humanos. A gente não tem domínio dessas técnicas. Ninguém tem garantia que você vai congelar o ser humano, ele vai ser descongelado e depois vai conseguir ainda operar. Será que a consciência dele volta plenamente? Será que ele vai ter alguma sequela desse congelamento? Tudo isso ainda é muito incipiente. Vai ter a perda de contato com entes queridos, que isso por si só já traz um problema psicológico. É uma viagem ao futuro, rumo ao desconhecido. Você não sabe o que vai encontrar, nem o que vai encontrar, nem quem vai encontrar. Buscam-se novas soluções para isso também. Viagens interestelares lentas, você pode fazer com naves multigeracionais. O que é isso? Como se fossem arcas. Grandes naves. Veja, o jato de guerra Bussard, ele é uma nave, aquele que coleta o hidrogênio do espaço, que é do tamanho de uma cidade. Então ele poderia levar várias famílias dentro. E essas famílias teriam a opção de morar ali. Então isso funcionaria como uma arca, essas pessoas viveriam nesse ambiente. Problema, nave gigante precisa ser construída em órbita da Terra, senão a gente não consegue, isso sai muito caro. A população interna da nave não dá para ser muito grande, você colocaria em torno de uns 200 habitantes. É uma viagem sem volta, porque esses habitantes não voltam mais para a Terra. Problemas psicossociais podem ser desenvolvidos ao longo do tempo. Estudos psicológicos têm mostrado que poderia levar ao barbarismo, lutas entre eles e autoextinção disso. E mesmo o crescimento populacional dentro dessa nave pode levar à perda de informação e até o esquecimento da própria missão. Quem está viajando, mas nem sabe que a Terra existe. A hibernação humana induzida e a preservação criogênica seriam soluções aí que poderiam ser utilizadas. Mas a gente não domina essa técnica ainda em profundidade. Vida estendida, talvez usar tecnologias no futuro que possa estender a vida centenas, milhares de anos por hibernação. Colonização espacial com embriões humanos, colocar embriões humanos em naves que vão ser programados para serem desenvolvidos em 1 milhão de anos depois. Espera aí, esses seres vão nascer com robôs cuidando deles? Será que eles podem ser considerados humanos? Espera aí, como que vai ser uma pessoa que foi criada por um robô que nunca viu um ser humano de perto? Como que é? Isso já perde toda a característica da Terra. E uma colonização espacial também por robôs seria uma solução. Mandar uma nave com robôs dentro. Esses robôs vão ser programados por inteligência artificial a construir cópias da nave. Essa nave vai ser colocada mais robôs que vão construir cópias dentro e distribuída para outros lugares. E assim a gente vai colonizando toda a galáxia com robôs que criam cópias de nave e cópias deles mesmos. Isso ainda está longe da realidade. E viagens supralumiais, ou seja, que estão acima da velocidade da luz, é possível? Bom, as ideias que se tem é com dobra espacial e pontes Einstein-Rosen, que são buracos de minhoca. Dobra espacial, muito explorada nas séries de ficção científica, a Jornada nas Estrelas explora isso. O físico Miguel Alcubierre Moya, um físico mexicano, ele propôs um método teórico de alongamento do espaço-tempo que permite uma astronave surfar no espaço-tempo. Ele mostra que matematicamente seria possível a gente causar dobras no espaço-tempo, onde uma nave escorregaria por isso aqui. Uma onda gravitacional viaja à velocidade da luz. Essa nave seria levada à velocidade da luz. Mas como ela
em relação a esta bolha que ela está surfando, ela está parada, ela não teria os efeitos relativísticos. E isso seria o que se chama de dobra espacial. Ela atingiria a velocidade de dobra. Seria fantástico. Porém, isso está longe de ser real, e estudos mostram que para causar uma dobra dessa no espaço para uma nave surfar, você precisaria da energia da Via Láctea inteira, o que se torna bastante inviável. Outro seria uma ponte Einstein-Rosen, uma dobra natural do espaço-tempo que comunicaria dois pontos do espaço-tempo gerando um atalho. Se eu tenho que viajar deste ponto para este, eu poderia vir pelo espaço ordinário ou pegar um atalho. Esse atalho seria um buraco de minhoca. Problema: a gente não sabe se buracos de minhoca existem no espaço. E se existir, a teoria mostra que essa garganta é extremamente instável. E a gente não sabe como controlar isso. Portanto, viagens supralumiais estão proibidas no momento. Viagens que podem atingir até 10% da velocidade da luz, algumas tecnologias existem, como reatores nucleares, motor de propulsão iônica, mas traz implicações sérias, implicações gravíssimas do ponto de vista psicossocial e mesmo tecnológico. Quem que se aventura numa nave onde você nunca mais pode voltar para sua origem? Porém, o homem, com a sua ânsia de buscar o novo, de conhecer, ele vai se aventurar. Já nos aventuramos até a Lua. Já mandamos naves para Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Já mandamos naves para asteroides, cometas e para o Sol. Basta a gente dar o próximo passo. O Konstantin Tsiolkovsky, o pioneiro da astronáutica, em 1896 ele disse: a Terra é o berço da humanidade, mas não é possível viver num berço para sempre. Enfim, fim. Obrigado. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Muito obrigado. Até mais.